Christos aneste, alethos aneste. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. É assim que os cristãos na Grécia saúdam uns aos outros no dia de Páscoa, relembrando que Jesus Cristo venceu a morte para nos dar vida. Jesus Cristo venceu a morte para nos dar esperança. Jesus Cristo venceu a morte para nos dar um relacionamento com Deus. E neste domingo de Páscoa, então, nós lembramos que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e que a própria ressurreição de Jesus é a garantia de que um dia todos aqueles que nele creem também ressuscitarão. Conta essa história de um professor famoso de teologia, convidado para dar uma palestra numa universidade, uma palestra aberta, muitas pessoas estavam ali assistindo, acompanhando, e esse professor então argumentou, citando vários estudiosos, livros, leituras e assim por diante, que não havia base histórica, não havia a fundamentação histórica para defender a ressurreição de Jesus Cristo. A conclusão desse professor, então, é que a doutrina da ressurreição cairia por terra diante dos seus argumentos, já que o relacionamento dos cristãos com Jesus se baseava nessa doutrina, se baseava nessa afirmação de que Cristo ressuscitou e venceu a morte. Depois de fazer toda a sua explanação, aquele professor cético, então, abriu para perguntas. Falou, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum tipo de colocação? 30 segundos depois, um senhor disse, eu tenho uma pergunta para fazer. Aquele senhor, então, pegou uma maçã e começou a comer a sua maçã e disse, doutor, eu não li tantos livros quanto o senhor leu, eu não sei ler o Novo Testamento em grego, e continuou comendo a maçã, mas eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. E aí então ele terminou de comer a maçã, colocou num saquinho plástico e fez a pergunta para aquele famoso estudioso. Qual que é o sabor da minha maçã? Ela é azeda ou doce? O professor, então, de teologia, sem entender muito bem aquela pergunta do senhor, disse, bem, eu não tenho possibilidade de dizer qual o gosto da sua maçã porque eu não a provei, eu não a experimentei. Aquele senhor, então, ainda olhando para o professor de teologia, disse o seguinte, se o senhor não pode dizer qual o sabor da minha maçã porque nunca provou dela, como o senhor ousa dizer que Jesus não ressuscitou se nunca provou do meu Jesus? Naquele momento, as pessoas que estavam ali assistindo a palestra se levantaram e efusivamente bateram palmas diante daquela sabedoria que expôs o fato de que a ressurreição de Jesus, quando vivenciada de maneira real pelos seus discípulos e por aqueles que creem nele hoje, de fato transforma as nossas vidas. Mais do que isso, embora nós vivamos num mundo bastante cético, um mundo que duvida, questiona os milagres, um mundo onde não há espaço para a intervenção de Deus na história, um mundo em que as pessoas estão a todo momento questionando e consequentemente também duvidando e perguntando se milagres podem acontecer. A Bíblia deixa muito claro que aqueles discípulos, diante da morte de Jesus, temerosos, aqueles discípulos que estavam escondidos depois que o seu Senhor morreu, céticos, com dificuldade para crer sequer na possibilidade de que ele poderia ressuscitar, de repente se transformam de homens medrosos e covardes em seguidores corajosos e ousados que anunciam em alto e bom som a ressurreição de Jesus. Como explicar essa mudança? Como explicar essa transformação na vida dos discípulos? Se não por meio de uma ressurreição real que aconteceu na história, que eles poderiam presenciar e que, como o apóstolo Paulo diz, mais de 500 pessoas, quando ele escrevia a sua carta aos Coríntios, haviam visto Cristo ressurreto e muitas delas ainda estavam vivas naquele momento.
A Bíblia não deixa dúvidas de que a ressurreição de Jesus é um fato histórico. E a ressurreição de Jesus sempre foi um ponto de questionamento, não apenas da nossa época moderna ou pós-moderna, mas também já no princípio do cristianismo, pessoas questionavam a ressurreição física de Jesus. E hoje eu quero apresentar para vocês 3 certezas de um domingo de Páscoa. 3 certezas que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Ali em Lucas, no final já desse Evangelho, nós nos defrontamos com certezas a respeito da ressurreição de Jesus e certeza também daquilo que a ressurreição de Jesus traz para cada um de nós. Acompanhe comigo então primeiro Lucas capítulo 24, versículos de 1 a 12. Diz assim: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou! Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, depois seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. O texto continua dizendo nos versículos 11 e 12: Mas os discípulos não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Quando nós nos encontramos no domingo de Páscoa com essas mulheres aqui da narrativa do Evangelho de Lucas, nós percebemos a primeira certeza que esse Evangelho nos apresenta, a certeza da ressurreição no túmulo vazio e na proclamação dos anjos. Primeira certeza de Lucas 24, a certeza da ressurreição de Jesus no túmulo vazio e na mensagem dos anjos. As mulheres que aparecem no começo da nossa narrativa do capítulo 24, elas já tinham sido apresentadas no final do capítulo 23. No capítulo 23, versículos 55 e 56, Lucas menciona algumas mulheres que acompanham de longe José de Arimateia para saber onde o corpo de Jesus seria colocado, seria ali depositado. Elas então esperam o sábado passar, o dia em que os judeus estariam descansando, repousando, e no domingo, bem cedinho, elas se levantam para ungir o corpo de Jesus no sepulcro. Elas levam suas especiarias, o texto diz para nós que elas levam seus perfumes para ungir o mestre, como um gesto de carinho, como um gesto de honra, como um gesto de respeito por aquele Senhor que elas acompanharam ao longo de todo o seu ministério e a quem elas honravam e reputavam como um homem da parte de Deus. Mas o que chama a nossa atenção nesse relato das mulheres indo até o sepulcro é aquilo com que elas se deparam. Quando elas chegam na sepultura, elas percebem que a pedra, a grande pedra que havia sido colocada na frente da sepultura para impedir que o corpo fosse roubado, para impedir que algo pudesse acontecer ali com o corpo de Jesus, a pedra já não estava no mesmo lugar. Ela havia sido rolada, ela havia sido tirada. Elas então entram para dentro da sepultura e tem mais uma surpresa. Cadê o corpo de Jesus?
Onde é que está o corpo do mestre? Elas não encontram o corpo do mestre dentro da sepultura e a reação delas, diz o versículo 3, é uma reação de perplexidade. Elas não sabem o que fazer. Elas vieram para ungir o corpo de Jesus, mas o corpo não está mais ali. E aí o versículo 4 diz para nós: de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. O texto diz para nós, então, que há a aparição de 2 homens que, conforme a narrativa de Lucas mais à frente nos deixará claro, eles não eram apenas 2 homens, eles eram 2 seres celestiais, 2 anjos. Lá no capítulo 24, versículos 22 e 23, quando os discípulos de Emaús estão conversando com Jesus sem saber que era Jesus, eles falam que essas mulheres haviam visto anjos, e esses anjos haviam trazido uma mensagem para elas. A própria reação delas no versículo 5, de temor e tremor diante da presença dos anjos, não é uma reação exclusiva delas. Quando nós lemos o Evangelho como todo, nós vemos em algumas partes encontros que pessoas têm com anjos, e geralmente os anjos estão também descritos de um modo resplandecente, de um modo brilhante, e ao mesmo tempo as pessoas reagindo a essa visitação com temor, com medo, sem saber o que aquela visita angelical significava. Os anjos então acalmam aquelas mulheres, na verdade trazem boas notícias, notícias de alegria, e eles fazem uma pergunta que de certa forma aponta para a resposta que estava na mente delas. Os anjos no versículo 5 perguntam: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Não faz sentido vocês virem embalsamar alguém que ressuscitou. Não faz sentido vocês virem aqui prestar homenagens de luto a alguém que está vivo. E eles afirmam então claramente no versículo 6, ele não está aqui, ressuscitou. Os anjos testificam às mulheres a ressurreição de Jesus. Os anjos apresentam para as mulheres a resposta ou a interpretação daquele túmulo vazio. O túmulo vazio não significava que o corpo de Jesus havia sido roubado. O túmulo vazio não significava que elas foram até o túmulo errado de outra pessoa, que não havia sido sepultado e por isso estava vazio ali ainda. A resposta dos anjos para o questionamento das mulheres é: o túmulo vazio significa que Jesus venceu a morte. Mas os anjos então lembram às mulheres que a ressurreição de Jesus não deveria surpreendê-las, porque afinal de contas, durante todo o seu ministério, Jesus já vinha avisando aos discípulos, como os anjos descrevem no versículo 7, que ele deveria ser entregue nas mãos de homens perversos, ser crucificado, mas no terceiro dia Jesus ressuscitaria. Os anjos usam então aqui a expressão filho do homem, uma expressão que Jesus usa muito para si. Essa expressão está lá no profeta Daniel, descrevendo alguém que viria para reinar e que é chamado de filho do homem, alguém que semelhante a um ser humano. Jesus é aquele que é rei e que antes de portar a coroa enfrenta a cruz. E os anjos então dizem para as mulheres: Jesus havia avisado vocês. Jesus havia dito que ele ressuscitaria, que ele venceria a morte. E as mulheres então, ao ouvirem aquela mensagem dos anjos, ao se depararem com um túmulo vazio, elas se lembram do que Jesus havia ensinado. E elas voltam correndo para se encontrar com os outros discípulos. O versículo 9 então diz que elas voltam para o local onde os discípulos estavam reunidos. E o que é interessante aqui é que depois do texto descrever quem eram essas mulheres, quem eram essas pessoas que foram lá ungir o corpo de Jesus, depois que elas contam para os discípulos o que elas viram, o testemunho que elas ouviram, elas mesmo testificando, né? Elas receberam o testemunho dos anjos, falando que Jesus ressuscitou, e elas então replicam esse testemunho para os 11 discípulos e para outras pessoas. Mas os discípulos são céticos, os discípulos não acreditam naquilo que eles ouvem as mulheres dizerem. Os discípulos acham que aquilo é loucura. Como assim? Jesus ressuscitou?
Como assim? O túmulo está vazio. E eles não dão crédito, eles não confiam, eles não acreditam logo de cara naquela mensagem que as mulheres estão anunciando. Essa é uma indicação clara de que a ressurreição de fato foi algo revolucionário. A incredulidade dos discípulos é um fator que mostra a impossibilidade deles criarem essa história. Eles não esperavam a ressurreição. Apesar de Jesus ter ressuscitado os mortos, o livro de Lucas conta pelo menos duas situações em que Jesus ressuscita o filho de uma viúva da cidade de Naim, em que Jesus ressuscita a filha de um líder da sinagoga de Cafarnaum chamado Jairo. Eles haviam presenciado também a ressurreição de Lázaro. Eles haviam ouvido Jesus mais de uma vez dizer que ressuscitaria, mas os discípulos não creram nisso. Os discípulos não acreditavam que Jesus de fato poderia ressuscitar dos mortos. Lucas então nos mostra a primeira certeza dessa manhã de Páscoa, a certeza da ressurreição de Jesus, pelo túmulo vazio e pela mensagem, a proclamação dos anjos. O único discípulo que, segundo o relato de Lucas, vai correndo para checar aquilo é Pedro. Pedro ele corre para a sepultura. E quando ele chega na sepultura, ele não encontra o corpo ali também, ele só encontra aquele tecido de linho que estava envolvendo o corpo de Jesus. Pedro fica admirado, maravilhado com a cena que ele se depara. Essa é a primeira certeza que o evangelista apresenta a mim e a você. Jesus ressuscitou. E o túmulo vazio e a proclamação dos anjos apontam para a ressurreição de Jesus. Mas quando nós continuamos a ler o Evangelho de Lucas, aquele que buscou apresentar aqui um relato organizado da vida de Jesus, como ele mesmo descreve no começo do seu Evangelho, mostra também Jesus agora se apresentando para os discípulos. Os discípulos estavam conversando entre si, estavam falando, olha, Jesus já apareceu para Pedro. Jesus havia aparecido para outros 2 discípulos que não faziam parte do grupo dos 11, mas que a caminho de Emaús se encontraram com Jesus ressurreto. Eles voltaram para avisar os 11, nós encontramos Jesus ressurreto. E você imagina então esses discípulos conversando entre si e de repente algo os surpreende. Lucas capítulo 24, versículos 36 a 43. Lucas 24, versículos 36 a 43. Diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou: vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Imagina que você está num velório de uma pessoa que você gosta muito e você está lá conversando talvez com parentes queridos, com amigos e falando sobre como foi precioso o tempo que você passou com aquela pessoa que faleceu. Quantas saudades boas, né? Quantas lembranças de alegria você tinha com aquela pessoa. E de repente alguém bate no seu ombro e pergunta: o que está acontecendo aqui? Por que está todo mundo reunido nesse local? E você olha para trás e se depara com um defunto conversando com você. Isso certamente traria um impacto profundo. E os discípulos aqui, obviamente, já tendo rumores da ressurreição, do testemunho de Pedro, o testemunho das mulheres, o testemunho dos discípulos de Emaús, são surpreendidos pela presença daquele que estava sepultado. Não mais sepultado, mas agora conversando com eles, ressurreto dentre os mortos.
e dizendo: eu estou vivo. O versículo 36 então nos apresenta Jesus cumprimentando os discípulos. Os discípulos ficam assustados, ficam com medo com aquela aparição repentina de Jesus. E Jesus então busca demonstrar para eles como aquilo que eles estavam vendo não era um espírito, não era um fantasma, não era uma ilusão de ótica, mas era o próprio Cristo fisicamente ressurreto. Nos versículos 39 a 43, Jesus vai mostrar ou vai dar demonstrações claras da sua ressurreição. Ele diz para os discípulos: olhem para as minhas mãos, olhem para os meus pés. As mãos haviam sido crucificadas, as mãos haviam sido pregadas naquela cruz, os pés também. Eles poderiam colocar a mão do lado de Jesus e perceber que aquele que estava diante deles não era a aparição de um fantasma, de um espírito, mas era alguém de carne e osso que veio visitá-los porque venceu a morte. Veio visitá-los porque ele deu a palavra final. Ele não foi vencido, não foi tragado pela morte, mas por meio da sua ressurreição agora podia dar vida. Lucas então apresenta para nós aqui mais uma certeza. A certeza da ressurreição na apresentação de Jesus aos discípulos. Não apenas o túmulo vazio e a proclamação dos anjos, mas agora o próprio Jesus ressurreto se apresenta àqueles homens e mulheres ali reunidos e diz: eu ressuscitei. Jesus pede um pouco de alimento para dar mais uma demonstração de que ele havia ressuscitado. Os discípulos então pegam ali um pedaço de peixe. Jesus come um McFish na frente deles e diz: estão vendo? O espírito não é capaz de comer, o espírito não é capaz de se alimentar. A minha ressurreição é uma realidade. Vocês podem me ver, vocês podem me tocar, vocês podem contemplar eu comendo, eu me alimentando. Se vocês colocarem a mão em mim aqui, ela não vai atravessar o meu corpo, porque o meu corpo é real. Jesus venceu a morte. E a ressurreição de Cristo, então, é narrada por Lucas como sendo auto-evidente, já que o próprio Jesus se manifestou aos seus discípulos e deu claras provas, claras demonstrações disso. Também é muito interessante como os discípulos, que têm muita dificuldade para crer em Jesus, os discípulos que dizem as mulheres estão loucas, os discípulos que são céticos mesmo diante do primeiro encontro inicial com Jesus, aparecem no segundo volume do livro de Lucas. O primeiro é o Evangelho, o segundo é o livro de Atos, e esses discípulos medrosos, temerosos, céticos, diante da ameaça de morte dos líderes de Jerusalém, proclamam claramente que aquele a quem os líderes de Jerusalém tinham matado, Deus o ressuscitou dentre os mortos e nós somos testemunhas disso. Jesus venceu a morte. E essa certeza que eu e você temos de que Jesus ressuscitou, ela é uma demonstração que marcou profundamente a vida daqueles homens e mulheres. É uma realidade histórica que impactou não apenas aqueles homens e mulheres reunidos nesse encontro aqui de Lucas 24, 36 a 43. Mas como o apóstolo Paulo menciona, e eu citei no começo da mensagem, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Isso não pode ser uma ilusão de ótica. Isso não pode ser algum tipo de efeito alucinógeno. 500 pessoas, muitas delas, inclusive vivas, a quem Paulo podia apontar e dizer: olha, você pode conversar lá com fulano, pode conversar com ciclano, pode conversar com Pedro, pode conversar com João. Todos eles vão dizer: Jesus ressuscitou. A certeza da ressurreição no túmulo vazio, na proclamação dos anjos, a certeza da ressurreição na própria apresentação, aparição de Jesus aos seus discípulos. E a ressurreição então nos leva a uma certeza. A certeza do perdão dos pecados na ressurreição de Jesus. A certeza do perdão dos pecados na realidade da ressurreição. Veja o que Jesus continua dizendo e conversando com seus discípulos nos versículos 44 a 48. O texto diz o seguinte: e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei quando ainda estava com vocês.
era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Jesus agora traz uma certeza maravilhosa a partir da sua ressurreição. Ele pega as Escrituras e ele começa a mostrar como elas, conforme a linguagem de Lucas, a lei de Moisés, os profetas e os salmos, essa é uma repartição em 3 partes, essa é uma divisão em 3 partes, muito comum no judaísmo desde milênios, né, desde 2000 anos atrás. Até hoje os judeus dividem o Antigo Testamento entre lei, profetas e escritos. Aqui Lucas apresenta essa divisão como sendo lei, profetas e os salmos, e Jesus vai ali lendo aqueles trechos e mostrando para os discípulos, olha, esses textos apontavam para mim, esses textos mostravam que eu precisava cumprir, eu precisava morrer, eu precisava ser sepultado, mas no terceiro dia eu ressuscitaria. Eu fico pensando Jesus provavelmente olhando para Isaías 53 com seus discípulos, mostrando o servo sofredor, que morreria pelos pecados do povo, mas esse mesmo servo sofredor que morreria pelos pecados do povo, depois ressuscitaria e veria o fruto do seu penoso trabalho. Aqueles discípulos então percebem que na ressurreição de Jesus está o cumprimento das promessas de Deus. Na ressurreição de Jesus está a demonstração da fidelidade de Deus. E na ressurreição de Jesus está a vindicação de Deus dizendo, este é o meu Filho amado, no qual vocês encontram perdão de pecados. Não o perdão de pecados apenas para os judeus, mas o perdão de pecados para todas as nações. É porque Jesus venceu a morte, que o seu sacrifício na cruz é demonstrado. É porque Jesus venceu a morte, que o seu sacrifício na cruz ficou evidente como o único meio pelo qual nós podemos experimentar perdão e sermos aceitos por Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 4, versículo 25, que Jesus foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Todos aqueles que creem que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, que se entregam a Ele como Salvador das suas vidas e creem que Deus o ressuscitou dentre os mortos, como Paulo diz no versículo anterior, em Romanos 4, 24, essas pessoas experimentam a justificação diante de Deus. Elas são aceitas por Deus não por aquilo que elas fazem, mas por aquilo que Jesus fez por elas na cruz do Calvário. A ressurreição de Jesus, então, é a certeza de que Deus nos aceita como justos com base no sacrifício de Jesus na cruz. A ressurreição de Jesus também é a lembrança, como diz Paulo, de que nós, todos aqueles que cremos em Jesus, também ressuscitaremos um dia. Um dia a morte, que o apóstolo chama de o último inimigo, será completamente vencida. E Jesus, então, funciona como o primeiro sinal de uma ressurreição maior e futura que ocorrerá. É porque Jesus ressuscitou dentre os mortos que nós temos a certeza de que nós também ressuscitaremos um dia. Jesus venceu a morte e Ele pode nos ressuscitar, de tal modo que nós jamais enfrentaremos a morte de novo. De tal modo que a morte já não mais vai ser uma ameaça. De tal modo que nós não vamos mais ser dominados pelo pavor e pelo terror da morte, especialmente no momento desse como nós vivemos, nós temos a certeza de que a ressurreição de Jesus é a última palavra para nós. Essa é a minha, a sua esperança, querido, que mesmo que nós morramos, como diz Jesus, Ele é a ressurreição e a vida, quem nele crê, ainda que morra, viverá. Nós sabemos que a morte não é a última palavra para nós, porque o nosso Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E assim como as mulheres, e assim como os anjos, nós somos aqui chamados a sermos testemunhas da ressurreição de Jesus.
esse apelo que Jesus faz aos discípulos, vocês são testemunhas dessas coisas, ecoa ao longo da história e chama a todos nós que seguimos Jesus e amamos Jesus e temos Ele como nosso Salvador a sermos testemunhas de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E ressuscitou como um sinal de que um dia todos nós ressuscitaremos. E ressuscitou para nos dar vida eterna com Deus. Vários lugares costumam encenar a paixão de Cristo, a história da paixão até a sua ressurreição nesse período de Páscoa. Infelizmente, nós vivemos um momento em que essas aglomerações não são possíveis e teatros não podem ser apresentados. Mas eu lembro de certa vez assistir um teatro bastante famoso e conhecido aqui no estado de São Paulo, em que quando as pessoas viram Jesus ressuscitando na encenação, elas bateram palma, aplaudiram aquela cena. Mas o que essas pessoas precisavam perceber é que mais do que um impacto emocional, a ressurreição de Jesus precisa transformar cada dia da nossa vida. A ressurreição de Jesus precisa transformar o modo como nós olhamos para a realidade, não mais dominados pelo medo da morte, mas confiantes e esperançosos da vitória da ressurreição. Conta essa história de que uma senhora escreveu uma pergunta num fórum de dúvidas cristãs. Ela perguntou naquele fórum: prezados amigos, nosso pregador aqui da igreja disse que na Páscoa Jesus apenas desmaiou na cruz e que os seus discípulos então cuidaram dele até que ele se recuperasse. O que vocês acham disso? Assinado, Irmã Perplexa. Uma das respostas do fórum, bastante interessante, dizia o seguinte: prezada irmã perplexa, chicoteie o seu pregador com um açoite com pedaços de chumbo por cerca de 40 vezes. Pregue ele numa cruz. Deixe ele ficar no sol por mais de 6 horas. Traspasse o corpo dele com uma lança e deixe-o no túmulo por cerca de 36 horas. Depois, veja o que acontece. Assinado, Christian. Jesus não desmaiou na cruz. Jesus não teve o seu corpo roubado do túmulo. As mulheres não foram para o túmulo errado. As mulheres se depararam com uma certeza. O túmulo vazio, a proclamação dos anjos mostravam: Jesus ressuscitou. A aparição de Jesus confirmava para os discípulos: eu venci a morte, disse Jesus. E a certeza da ressurreição garante a mim e a você perdão de pecados e um relacionamento com Deus. Querido Deus, que a certeza da ressurreição de Jesus encha os nossos corações de esperança nessa manhã, de que a morte, ela não é a vitoriosa no final, mas sim o teu Filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar um relacionamento contigo e a certeza da vida eterna. É o que nós oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Que Deus o abençoe.